mandato em Quatro Barras, que, por sinal, foi uma brilhante administração. Tenho certeza e confiança que o Lara fará uma ótima administração. Conheço, sei da sua capacidade, sei da sua honestidade, e com certeza aqui na Câmara, o Dr. André, que também é mais um vereador do PMDB, o Vaguinho, que não está presente, que é outro vereador do PMDB, o Juninho, que está junto com a gente aí na base do governo, com certeza estamos aqui para te ajudar, Lara. E faremos de Quatro Barras, junto com você, uma cidade melhor, né, para se viver. Eu sempre digo que a educação, por eu ser professor, a gente sempre puxa pelo lado da educação, que Quatro Barras nós podemos fazer o que o Requião fez nos 8 anos de mandato de governo. Os 8 anos de mandato de governo do Requião foram onde aconteceram os maiores investimentos na educação, onde nós tivemos os maiores avanços, não só em questão de salário para os professores, mas em questão de equipamento, de estrutura das escolas, e com certeza seguiremos por essa linha em Quatro Barras. E faremos de Quatro Barras uma Quatro Barras cada vez melhor. E espero que a mesma coisa aconteça aí no Estado, para nós tirar essa tucanada aí do governo, né? E vamos em frente. Obrigado. Vereador, ficou com crédito aí na outra reunião, dá para prolongar um pouco mais. Queríamos registrar e convidar para compor a mesa o Patrick, prefeito de Cerro Azul, que está conosco aqui. Por favor, Patrick, toma a mesa aqui. Cadê o prefeito? Aqui. Registrar a presença João Carlos Godoy, presidente do PMDB de Cerro Azul, e do Marcelo Mariano, secretário municipal de governo também de Cerro Azul. Ali, prefeito, faz favor, tem uma cadeira ali, ó. Agora, para fazer uso da palavra, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, deputado estadual Maurício Requião Filho. Bom dia aos amigos, cumprimento a mesa e falo com vocês hoje aqui na condição de vice-líder da oposição da Assembleia Legislativa do Paraná. E é interessante ser oposição hoje no Paraná, porque nós, estando na oposição, temos o privilégio de não ser contra, nós somos a favor. Nós somos a favor do povo do Paraná e contra um governo que ontem, sem ter uma obra para inaugurar, foi inaugurar a duplicação feita por uma concessionária de pedágio, sem nenhuma participação do governo do Paraná na concessionária, a não ser, como fez uma piada um amigo meu, talvez uma comissão em cima da obra e do contrato. Nós temos um governo que é investigado em 3 frentes diferentes por corrupção. Sim, meus caros amigos e vocês que nos acompanham pela internet, o governador do Paraná conseguiu o feito de ser investigado pelo desvio do dinheiro nas escolas que foram pagas e não foram construídas aqui no Paraná, a Operação Quadro Negro, que segundo o Ministério Público, o dinheiro desviado foi usado na campanha de deputados de sua base e em sua própria campanha. O governador do Paraná conseguiu o feito de ser investigado pela Operação Publicano, onde fiscais da Receita Estadual do Fisco achacavam e extorquiam empresários paranaenses e com o dinheiro extorquido alimentaram, segundo o delator, o caixa 2 da campanha de reeleição do governador Beto Richa. Não satisfeito com 2 escândalos aqui no Paraná, o governador Beto Richa é um dos governadores hoje investigados pela Lava Jato, na lista dos governadores que receberam dinheiro da Odebrecht. 3 investigações diferentes por corrupção, lavagem de dinheiro, passa
o nosso governador do estado do Paraná. Então eu sou oposição a favor do povo do Paraná e contra um governo que, como disse o deputado Anibeli, subiu a água em 107%, num período que a inflação foi de 48%. Um governador que banca uma diretoria na Sanepar, que pede um realinhamento tarifário de mais 26%, sendo que a companhia teve lucro ano após ano, não está no prejuízo e o realinhamento tarifário é desnecessário. Sou a favor de um povo que não aguenta mais o aumento na conta de luz. A favor do povo paranaense que vê programas como a irrigação noturna, o trator solidário, luz fraterna e tarifa social da água sendo extintos aos poucos. Um governador que tem como missão destruir a educação do povo do Paraná. Persegue os professores, busca, por pura vaidade, desorganizar e colocar a sociedade com os professores na sala de aula. Os professores que lutam pelos seus direitos adquiridos ao longo de décadas e lutam também pelo direito de todos os funcionários públicos, do policial militar ao médico, que tem os seus direitos cassados pelo atual governador. Luto a favor dos prefeitos e vice-prefeitos do PMDB, que são constrangidos ao chegarem na Casa Civil ou em qualquer secretaria do Estado do Paraná, onde são obrigados a dar o nome de 2 deputados que os apoiam. E esses 2 deputados têm que obrigatoriamente ser da base do governo. Tem secretaria que não aceita protocolo de pedido se não tiver o ofício de um deputado da base pedindo. Então, estamos num estado de exceção no Paraná. Um governador investigado por corrupção que busca calar os nossos prefeitos, vereadores com ameaças, que busca constranger os PMDBistas a darem apoio a pessoas de outros partidos. Estamos vendo o Paraná ser aos poucos desconstruído. Então somos, na oposição, a favor do povo do Paraná. E temos a obrigação como partido, como o PMDB paranaense, que é bem diferente do PMDB nacional. Um PMDB que hoje, aqui, juntando a região metropolitana, não tem ninguém investigado por corrupção. Nós somos um PMDB que ficou 8 anos seguidos no governo, sem nenhum grande escândalo de corrupção envolvendo os nossos secretários, os nossos prefeitos e o nosso governador. Nós somos um PMDB que quer ver a Lava Jato passar a limpo o Brasil, sem prejudicar o direito do cidadão brasileiro de defesa. Somos o PMDB que não participa da Quadro Negro. Somos o PMDB que segurou o fisco ao invés de mandar fiscais extorquirem empresários. Somos o PMDB que em cada município do Paraná que você colocar o pé, você verá uma obra do nosso governo. Seja um hospital regional, uma biblioteca cidadã, uma escola rural nova, uma escola estadual ampliada, reformada ou inteiramente nova, ou a clínica da mulher e da criança, ou investimento em infraestrutura como asfalto, saneamento básico e energia, em especial nas pequenas cidades, nos pequenos municípios. Somos esse PMDB diferente e temos a obrigação de juntos começarmos a apresentar uma saída ao Estado do Paraná. Nós não somos apenas contra o Beto Richa e o seu governo corrupto. Nós somos a favor do Paraná em primeiro lugar. O Paraná que na mão do PMDB era o primeiro lugar do IDEB, a melhor educação do Brasil. O Paraná que na mão do PMDB lutou contra os pedágios e hoje o governador luta pela renovação antecipada do pedágio mais caro do mundo. Nós somos o PMDB que quer apresentar novamente o Paraná em primeiro lugar. Muito obrigado. Queríamos agradecer a presença Verônica Tim Lima, Bocaiúva do Sul, Danilo Taborda, Mandirituba, Soraya de Oliveira, do Colégio Estadual
Pietro Martinez, é isso? O nosso companheiro Renato Marim, diretor-geral do Colégio Prieto Martinez. Queria convidar para fazer parte ainda da mesa aqui o vice-prefeito de Campo Largo, o Maurício Rivabem. Faz favor, Maurício. Representando os vice-prefeitos do PMDB. Registrar a presença do nosso companheiro Bozinha, o Gerson Gonçalves Ferreira de Colombo, João Fulgêncio Neto de Piraquara, Marcial dos Santos Netos de São José, e saudar a todos os companheiros do Movimento Democrático de Curitiba e pedir desculpa que não vai dar para nominar todos, mas nessa saudação receba aqui o nosso abraço. Cumprimentar aqui o Benjamin e a Marinalva aqui presente. A Marinalva é histórica do nosso PMDB, está aqui, se faz presente. Obrigado, Marinalva, pela sua presença. E agora nós vamos ouvir o nosso senador Roberto Requião. Velhos políticos PMDBistas por aqui. O Gerson de Colombo, o Chimin, o Tavares, o Hino, Dirley, de Araucária, o nosso Schwartz, gente que comparece em reuniões há 2 décadas ou 3 décadas. Políticos do PMDB. Hoje virou moda a gente dizer que o povo rejeita políticos. O povo rejeita safado, não é político. O que quer dizer político? Político é uma palavra que vem do grego polis. Polis significa cidade. Você acrescenta um sufixo, ico ou ica, na polis, fica político ou política, que quer dizer da cidade. Isso se refere à administração da cidade, do Estado e da nação. Então, a política é uma boa coisa. Política não tem nada a ver com a trampolinagem da politicagem que revolta a população brasileira hoje de uma forma contundente. Mas, o que eu posso dizer para vocês, na qualidade de presidente do PMDB do Paraná? A maior parcela, a mais importante, a mais significativa, sem a menor sombra de dúvida, do PMDB nacional. Eu acho que cabe a mim conversar um pouco sobre política de uma forma abrangente. O que está acontecendo no mundo hoje? Vocês ligam a televisão, refugiados, imigrantes, recebidos ou mal recebidos em países da Europa. Vocês veem bombas, drones explodindo populações indefesas. Vocês veem uma crise brutal e um certo silêncio da mídia sobre a origem disso tudo, sobre as raízes da crise que nós vivemos no mundo. Uma voz que se levanta é a voz do Francisco Bergoglio, o Papa. O Papa, quando os ricos do mundo se reuniram em Davos com os governantes mais importantes da Terra, mandou um recado. Qual foi o recado do Papa? O dinheiro é bom, capital é bom, quando aplicado numa fábrica, num empreendimento, quando dá empregos, viabiliza a vida das pessoas em sociedade, quando produz bens ou serviços. Mas o dinheiro não pode comandar o planeta no seu exclusivo interesse. E ele citava, como não podia deixar de ser, a Bíblia. Não se pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon.
Quem é esse cara, esse mamão da Bíblia? Não é outro Deus, não é o diabo. Mamão é uma palavra que em hebraico significa dinheiro. Não se pode servir a dois senhores, ao Deus e ao dinheiro. O dinheiro tem que ser usado pela sociedade, mas não dominar a sociedade. E esse dinheiro ao qual a Bíblia se refere, ao qual o Papa se referiu em Davos, é o capital vadio. É o dinheiro da especulação financeira. É o dinheiro que não produz o botão de uma camisa, a peça de uma máquina, não produz um bem econômico ou um serviço, que vive da ciranda dos juros nas bolsas de valores da especulação. E é o domínio do capital financeiro que avança sobre o mundo e provoca essas crises fantásticas que nós estamos vivendo ou vendo na televisão, no rádio, nos periódicos, e que ocupam o dia a dia das civilizações e dos países próximos ou mais distantes. Como é que isto começa recentemente? Quando o nazismo foi derrotado na última guerra, se estabeleceu no mundo o Estado Social. O que é o Estado Social? É o Estado que respeita as mulheres, é o Estado que respeita o trabalho, é o Estado da CLT, das garantias trabalhistas, é o Estado da aposentadoria, é o Estado que respeita as minorias, é o Estado que respeita os negros, que considera os homens todos iguais, de todas as cores, com uma origem única, que é a origem única da humanidade no planeta Terra. Esse Estado social começou a avançar na sustentabilidade, que significa o respeito à natureza. É um Estado respeitador de direitos e preservador da possibilidade de vida da humanidade na Terra. Mas, de repente, não mais que de repente, o capital financeiro se reorganiza para dominar o Estado social e maximizar os seus lucros. O capital financeiro se apoia num tripé. Em primeiro lugar, a precarização do poder do Estado. Ou seja, eles inventam bancos centrais independentes na mão dos banqueiros, dos muito ricos, e o Estado, o governante, qualquer que seja a natureza do governo, parlamentar, o império, e existem ainda governos de várias naturezas no planeta Terra, tem o rei da Inglaterra, tem o rei da Espanha, passam a ser precarizados sob o comando do capital financeiro. E o Estado se transforma num policial, como se diz em francês, num gendarme, gente de arma. É um Estado organizado para reprimir o protesto do povo oprimido. É o Estado organizado para conter as manifestações de um povo que não aceita a subjugação pelo poder do dinheiro. Esse é o primeiro tripé. É o Banco Central Independente e a precarização dos governos. O segundo apoio desse tripé é a precarização do parlamento pelo dinheiro. É o financiamento privado de campanha. Nós não temos mais partidos, não temos mais programa, não temos mais ideologia. Os parlamentares da Câmara de Vereadores, passando pelas Assembleias Legislativas para a Câmara Federal e o Senado, são dominados pelos financiadores das suas campanhas. E vocês veem no que isso acabou com o avanço da Lava Jato no Brasil. Financiamento de bancos, de grandes empreiteiros, de grandes empresas, dominam de uma forma quase absoluta, por exemplo, o Congresso Nacional. Os parlamentares não respondem mais aos seus compromissos pedindo o voto da população durante a eleição. Eles são mandaletes, como se diz no Rio Grande do Sul, prepostos dos seus financiadores. Não existe mais fidelidade a partido, não existe mais fidelidade ao voto, existe fidelidade ao capital. E surgem os Eduardo Cunhas da vida e esses parlamentares completamente subjugados pelo dinheiro, sem visão programática, sem visão ideológica, sem postura ética e moral, obedecendo aos seus financiadores. E isso acontece na mais remota Câmara Municipal, ultrapassando e passando por todos os parlamentos do Brasil. Este é o segundo ponto de apoio do domínio de Mamon, domínio do capital financeiro sobre as sociedades modernas. O terceiro ponto é mais terrível. O terceiro ponto se suporta na precarização do trabalho. O capital financeiro
o poder do dinheiro, no seu desejo desesperado de lucro, que é acabar com todo o avanço civilizatório na consolidação das leis do trabalho, todas as garantias que tem o trabalhador, inclusive a garantia da aposentadoria. É o convencionado sobre o legislado. É a volta a uma espécie de escravatura branca. Veja, eu não estou dizendo a vocês que a nossa CLT, por exemplo, não devesse ser modificada em alguma coisa, modernizada. Tudo tem que avançar, a evolução dos tempos, das relações de trabalho, o crescimento econômico de um país. Mas reformar não significa destruir. E nós estamos vendo no Brasil este avanço de mamão do capital financeiro na tentativa da destruição da CLT e na tentativa do fim da aposentadoria dos trabalhadores. A aposentadoria dos trabalhadores está quebrando o Brasil. É deficitária. A população está envelhecendo, dizem eles, e não vai haver dinheiro para pagar os aposentados. Então precisamos reformar, dizem eles. Na verdade, eles estão pensando em acabar com a aposentadoria. A aposentadoria no Brasil não é deficitária. Esta é uma brutal mentira. E o Tribunal Federal do Rio Grande do Sul já confirmou a sentença do juiz, dada há alguns dias atrás, que proíbe o governo federal de mentir através da televisão e dos rádios, na sua propaganda, a respeito dessa história da aposentadoria impossível que existe no país. A aposentadoria no Brasil, João Chimim, é paga pelo patrão e pelo empregado. É descontada do salário dos dois. E é complementada pelo PIS, PASEP, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido das empresas e até, num determinado momento, sobre o famoso CPMF, que é um imposto sobre a movimentação do capital, que na verdade só pega as pessoas que movimentam muito dinheiro, deixando fora disso o conjunto dos trabalhadores do país. Não há a menor possibilidade da aposentadoria brasileira ser deficitária. Ela é abundantemente superavitária. Tão superavitária que o Estado brasileiro tem, ao longo do tempo, através de uma desvinculação da receita tributária, tirado dinheiro da Previdência Social para pagar os juros da banca. Os que financiaram a famosa dívida brasileira, que tem um volume fantástico que nunca foi auditado e que a gente não sabe se realmente existe. Em 2015, por exemplo, tiraram 66 bilhões de reais da Previdência para pagar os juros da dívida não auditada que ninguém sabe se realmente existe. Bom, mas a aposentadoria do trabalhador rural é impossível. Não, não é. A aposentadoria do trabalhador rural é outra coisa. Ela não pode ser jogada em cima da contribuição do patrão e do empregado para garantir a tranquilidade do trabalhador na velhice. Ela é um movimento de solidariedade da República Brasileira, mobilizado em favor de trabalhadores que durante uma vida inteira no campo produziram bens e alimentos para a existência da sociedade brasileira em pequenas propriedades com seu trabalho e que nunca foram objeto da Seguridade Social. Nunca tiveram atendimento de saúde. Isso não tem nada a ver com a contribuição do patrão e do empregado. É um movimento de solidariedade garantido pela Constituição, que tem que ser pago com receita tributária. Portanto, nada a ver com prejuízo e déficit da Previdência Social. Dizer que a aposentadoria rural causa déficit é mais ou menos, professor, dizer que a construção de uma escola paga déficit porque os alunos e os professores não pagam o custo dela. É um investimento em educação, sobrevivência da sociedade, elevação do padrão de conhecimento cultural e civilizatório de uma sociedade inteira. Para que existe o Estado? Se não for para pagar a educação, se não for para dar apoio ao trabalhador rural. Minha gente, nós estamos vivendo uma falácia. Na verdade, uma aposentadoria cara é a aposentadoria dos agentes públicos, dos parlamentares, dos senadores, dos juízes,
do Ministério Público, que contribuem também com uma parcela do seu salário, mas onde o empregador não aplica a contrapartida, o Estado não põe dinheiro. E se os salários são muito altos, se existem aposentadorias que independem da contribuição, é um erro da administração pública que pode ser corrigido. Paz, meus senhores, o tal prejuízo que eles falam, na ordem de 47%, é devido à aposentadoria dos militares. Mas os militares têm uma vida diferente. Eles estão engajados num serviço de segurança da pátria e podem ser reclamados de um momento para outro a oferecer a sua vida pela segurança do conjunto da população brasileira. É outra coisa. Tem desvios? Tem. Às vezes eles não tinham falar de netos e bisnetos de oficiais do Exército recebendo uma pensão. Isso tem que acabar. Existem desvios também na aposentadoria de funcionários. Eu vi, algum tempo atrás, o Delfim Neto, numa televisão em São Paulo, dizendo o seguinte: tenho 85 anos de idade, sou aposentado pela USP, Universidade de São Paulo, e recebo uma aposentadoria de R$35 mil. Se amanhã, com 85 anos, eu resolver, num trambique, numa patifaria, Gerson, casar com uma menina de 18 anos, ela vai receber R$35 mil, corrigido periodicamente, até provavelmente vir a morrer com 85, imaginando que o Delfim pudesse morrer uma semana ou duas depois do seu casamento. Isso é um erro. É uma coisa de fácil inteligência e que facilmente pode ser corrigida. Então, precisamos sim corrigir algumas coisas, mas ninguém quer reformar, eles querem deformar a aposentadoria. E por quê? Porque querem entregar o controle da contribuição de patrões e empregados aos cuidados dos grandes bancos. Itaú, Bradesco, bancos nacionais ou bancos internacionais, que é uma espécie de presente nesse projeto do Estado mínimo e do fim do Estado social. É o Estado social sendo combatido pelo poder financeiro por uma mão para liquidar completamente as garantias da sustentabilidade da natureza, direito das minorias, direito das mulheres. E vocês sabem que o mundo tem estado muito atrasado a respeito disso. Eu tenho visto aí o impeachment da presidente da Coreia do Sul e sempre apresentavam a Coreia do Sul como um exemplo de desenvolvimento econômico para nós brasileiros. Fabricam carros maravilhosos, o Hyundai, eu inclusive estou com a Zera da Hyundai, que é um belo automóvel, mas o voto das mulheres na Coreia do Sul só foi conseguido em 1980. Foi a aliança de um ditador, dos grandes empresários, suportado na escravização do trabalho. A Câmara Federal votou a terceirização. 2 dias antes do Congresso norte-americano ter dito para o Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, que não vota o fim do plano de saúde do Obama, que atende a população mais pobre dos Estados Unidos. Lá há uma resistência da população que quer avançar nos direitos sociais. E aqui, nesse país pobre, com uma maioria mais do que pobre, quase miserável, um bando de mandaletes do capital, obedecendo a bancos e seus financiadores, vota o trabalho temporário, o fim da CLT e a validade absoluta do convencionado sobre o legislado. O Senado da República é um exemplo disso. Um ascensorista no Senado da República de carreira ganha lá 7, 8, 9, às vezes até 10 mil reais. Uma loucura, o salário é muito alto. Mas um ascensorista terceirizado ganha salário mínimo. Mas quem vende o trabalho do assessorista ganha uns 8, 9 ou 10. E não é responsável pelo recolhimento das parcelas dos subsídios que dizem respeito à Seguridade Social. Estas empresas são quebradas e não fornecem nada, nem um alfinete, nem um botão, nem uma peça de roupa ou um objeto que tenha valor econômico. Eles vendem o trabalho
dos seus empregados para terceiros. Isso é escravidão branca, é uma regressão para 100 anos atrás. É evidente que tem alguma coisa que tem que ser terceirizada. Eu fui governador. O Palácio Iguaçu tinha 3 elevadores. E de repente eu me deparo com uma empresa embutida na estrutura do palácio para manutenção de elevadores. Não tinha nenhum sentido. É um trabalho eventual, não é um trabalho fundamental que ocorre dentro do Palácio do Governo. É claro que esse trabalho tem que ser terceirizado. Será mais efetivo e extraordinariamente mais barato do que manter lá 15 ou 20 pessoas para, eventualmente, terem o seu trabalho utilizado num elevador que quebrou ou numa manutenção que tem que ser feita de 6 ou 6 meses ou de ano em ano. Então, a terceirização precisava ser regulamentada, mas o que ocorreu na Câmara Federal não foi uma regulamentação, foi o fim do trabalho garantido pela CLT. Daqui a pouco vai existir por aí uma fábrica de automóvel que não tem nenhum único metalúrgico. Todos serão terceirizados. E como trabalhadores terceirizados não terão garantia nenhuma, vão receber aí 30%, 40% do que recebe o metalúrgico, sem nenhuma garantia. É isso que está ocorrendo no Brasil. Então, eu queria passar esses dados para vocês entenderem o que faço eu como senador em Brasília, lutando para que isso não aconteça. Ao mesmo tempo que eu acho que tudo tem que ser reformado, tudo tem que ser melhorado, mas nós estamos vivendo a lenda do Estado mínimo. O Estado que não tem nenhuma responsabilidade social. Mas isso dá certo. Se vocês ligarem a telinha da televisão, olharem um jornal um pouco mais expansivo no teor das suas notícias, vocês verão que na Inglaterra votaram o Brexit, que é a saída da Inglaterra do mercado comum europeu, da União Europeia. Por que isso aconteceu? Porque os bancos europeus estavam mandando na economia inglesa. É evidente que se somou a isso também um pouco do racismo dos ingleses e algumas coisas ruins que acabam sendo mobilizadas nesses momentos de mudança. Na Itália, o primeiro-ministro propôs o poder absoluto do capital e do Banco Central numa reforma constitucional. Perdeu o plebiscito, teve que pedir demissão e a Itália voltou a uma situação original que cá entre nós precisa ser mudada também, que precisa sofrer reforma. A Espanha está há quase 1 ano e meio sem conseguir montar um governo, porque os governos se subordinaram às necessidades do capital e o desemprego é simplesmente fantástico. Portugal vive dificuldades e a Grécia praticamente não existe mais. Estes modelos do capital mandando sobre a vida das pessoas, do Estado social sendo superado pelo capital financeiro através dos bancos centrais independentes, não deu certo no mundo. É esse desespero pelo domínio absoluto das riquezas naturais, do petróleo, dos minérios, que provoca o êxodo na Ásia. Populações enormes abandonando os seus países. Não, é o islamismo. Não, minha gente. O islamismo convivia com o cristianismo num passado recente, numa convivência extraordinária e tranquila, até que as potências utilizaram a religião e algumas lideranças para tomar conta de determinados países. Aí se estabeleceu o radicalismo, esses governos que na verdade são joguetes do interesse dos países mais fortes para dominar os minérios, o petróleo e até mesmo a água. E no Brasil estão propondo inclusive a privatização da água. Daqui a pouco vamos abrir a nossa torneira e teremos que pagar um preço absurdo para a Nestlé ou para outra empresa qualquer que engarrafa águas e domina o comércio de alimentos no mundo. Não tem nenhum cabimento. Mas isso está acontecendo no Paraná. Quando eu saí do governo do Estado, dobraram a participação nos lucros para os acionistas privados da Sanepar. 100% a mais. E estão vendendo as ações da Sanepar na Bolsa em São Paulo em festa. Estão fazendo a mesma coisa com a Copel. Dobraram a participação dos lucros do capital privado. E terceirizaram as operações da Copel para empresas terceirizadas que financiam campanhas eleitorais e que ganham dividendos
absurdos por um trabalho que poderia ser feito com tranquilidade pelo pessoal que fez concurso